quando Deus queria criar peixe, falou com a água. Quando Deus queria criar árvore, falou com a terra, com o solo. Quando Deus queria criar homem, voltou para si mesmo. Então a gente vê aqui que quando Deus quis criar o peixe, Deus preparou primeiro as águas. Quando Deus quis criar árvore, Deus preparou o solo. A gente vê no livro de Gênesis a separação das águas e da terra. No verso 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus diz que o Espírito dele pairava sobre as águas. Mas até aqui não havia vida. Não tinha terra. A terra existia, mas não tinha terra seca. Então, quando Deus quis criar as árvores, Deus preparou o solo. Nós vemos aqui a criação das espécies, no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 24, da criação dos seres vivos. Mas quando Deus quis criar o homem, Deus voltou para ele mesmo, olhando para a perfeição dele. Então criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Está ainda no livro de Gênesis, no capítulo 26, que diz: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas você vê que quando Deus quis criar o peixe, Deus criou a água. Quando Deus quis criar as árvores, Deus preparou o solo. Quando Deus quis criar o homem, ele se voltou para si mesmo. Havendo simples, A verdade é simples. Se você tira peixe da água, certamente que vai morrer. Certamente vai morrer. Se você remover a árvore do solo, vai morrer também. O homem, vai morrer também. E da mesma maneira que se o homem ficar desconectado, desligado de Deus, vai morrendo aos poucos. Vai morrendo aos poucos.
porque Deus é o nosso ambiente natural. Claro que se nós temos que estar conectado com Deus, porque Deus é o nosso ambiente natural. É Ele que nos mantém de pé. Está lá, onde eu já li, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por quê? Porque façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Porque ele poderia dizer, faça o homem a minha imagem e a minha semelhança. Não. Façamos o homem a nossa. Isso quer dizer que Jesus Cristo também e o Espírito Santo. Deus é vida. O homem sem Deus, desconectado de Deus, morre, porque Deus é o nosso ambiente natural, né? E Deus é vida. E nunca se esqueça que água, olha, nunca se esqueça que água, né? Que água sem peixe continua sendo água. Água sem peixe continua sendo água. Mas peixe sem água não é nada. Isso quer dizer que a água sem o peixe continua sendo água. Mas o peixe sem água, ele morre. O solo sem árvore continua sendo solo. Mas árvore sem solo não é nada. Isso quer dizer que o solo sem vida nenhuma continua sendo solo. Mas a árvore arrancada do solo, ela não é nada. Ela vai morrer. Assim como o peixe fora da água. Mas o solo continua sendo solo. Deus, agora vem o melhor. Deus sem o homem, Deus sem você e sem mim, ele continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus não é nada. Nós, seres humanos, sem Deus, vamos morrendo, vamos acabar. Se não se alicerçar com Deus, que é o nosso ambiente natural da gente se ligar a Deus, isso quer dizer que vamos desaparecer. Porque Deus, sem você e sem mim, ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, não é nada. E quem praticar o mal não está com Deus, está com o inimigo. E o inimigo não é nada. Porque o inimigo só destrói. O inimigo cefa tudo que Deus criou e fez com perfeição. O inimigo procura cefar, mas só cefa o homem. Só cefa o ser humano. É as únicas coisas que ele atinge, é os seres humanos. E cefa quando o ser humano se desliga de Deus. Amém? E que Deus abençoe a todos. E lembre-se, que Deus continua sendo Deus. E nós, sem Deus, não somos nada. Mas se nós nos arrependermos, nos convertermos e nos confessarmos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e crer, seremos salvos. Nós nos arrependendo do nosso mau caminho. Amém? Um abraço a todos e até o próximo. Compartilhe. Comente. Se vocês gostarem, faça um comentário. Se vocês gostarem, compartilhe. Se vocês gostarem e quiserem me ajudar, se inscreva lá no YouTube. Basta só escrever lá, canal Beneficente. Estarão me ajudando.
se me seguirem lá também. Canal Beneficente, e obrigado a todos.